professor Jefferson tem um histórico dentro da Está começando a ufologia. gravar nesse momento. Tá? Ok, obrigado. Então, o professor Jefferson tem um histórico dentro da ufologia que é algo simplesmente incrível, né? Por isso que nós pedimos para que vocês assistissem a live, porque na live consta todo um histórico da vida dele, os contatos desde criança, trabalhando com os maiores ufólogos do mundo. Ele esteve em contato com o JJ Benítez, o senhor José Ribeira, Antônio Ribeira, do caso Humo, enfim, participou de grandes congressos e trabalhou lado a lado com o famoso Andrew Stevens, que foi um coronel que editou várias obras de ufologia em todas as áreas. Mas o caso é que o professor Jefferson, ele, como contatado, e também trabalhando em alguns projetos americanos, ele vai poder fazer uma breve introdução, no Departamento de Defesa e no projeto Nemesis, teve informações incríveis sobre esse assunto. Então, inclusive de raças extraterrestres das civilizações antigas da Terra, como e Atlântida. Vou passar a palavra para ele, que eu vou precisar conectar o meu celular no carregador, mas está feita a apresentação com a palavra, professor Jefferson de Souza. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu espero que eu possa compartilhar o pouco que eu sei, e com muito prazer eu faço para vocês. Mas eu primeiro queria fazer uma pequena introdução sobre quem eu sou exatamente, o que eu faço. Okay? Eu estou envolvido com um tema desde a minha infância, por uma questão de contatos. Quando eu comentei isso no programa do Flávio Vale, foi a primeira vez que eu fiz, porque eu nunca havia comentado essa parte da minha vida pessoal, porque eu sempre fui uma pessoa muito privada nesse aspecto, e não. Mas, de qualquer forma, por uma razão ou outra, era o momento que tinha que ser feito. Então, foi o que passou. E desde pequeno, então, eu tenho já essa conexão que só foi crescendo, e não. Eu tive a oportunidade de ter um guia espiritual, posso dizer assim. Eu sei que é estranho o termo guia espiritual quando estou falando de extraterrestres, porque vai dizer, espera um pouquinho, que tem que ver uma coisa com outra. Eu explico para vocês. Dentro da questão extraterrestre, tem vários aspectos que têm que ser considerados. Primeiro, essas são as funções do que estamos falando. Okay? Eu diria, entre outras coisas, que o importante é que vemos os tipos de raça que estamos conectando. Okay? Por exemplo, temos a famosa Jagara Collective, que vocês conhecem como os Greys. O nome designado deles é Jagara Collective. É uma civilização coletiva que tem várias subespécies. Então, normalmente seguem um padrão de não interferência, mas existem dissidentes deles. Esses dissidentes decidem operar de acordo com as próprias agendas pessoais que vão em contra do todo que eles tinham. Então, isso provoca, entre outras coisas, a questão das abduções. E como se pergunta, para um momentinho, uma abdução, a pessoa está simplesmente forçando, compreende, a pessoa a esse contato, ela não tem opção, ok? Então, eu vejo que tem algumas perguntas que as pessoas estão fazendo. Se vocês quiserem, eu posso estar respondendo essas perguntas e vamos continuando progressivamente. E não? O senhor apresenta alguma pergunta que eu possa responder antes que continue? Sim, sim. Eu vou fazer aqui, professor Jefferson, pela sequência. A gente abriu ali por volta de 15 para 9 o chat, e aí já começou a chegar algumas perguntinhas aqui para a gente, certo? Uma das perguntas aqui que eu tenho aqui que não está no chat, mas já foi enviado aqui por um aluno na área pessoal. Se o senhor pode falar alguma coisa sobre dimensão 3D e dimensão 5D. Ok, primeiro vamos entender o que são as dimensões. As dimensões são distintas frequências de energia, onde existe uma interação entre a gente e o que nos cerca. Qual é a primeira dimensão? A primeira dimensão é um ponto no espaço.
A segunda dimensão é a conexão de dois pontos. A terceira dimensão é onde estamos a gente agora. O que é? É densidade, largura, altura, profundidade, tudo que dá uma ideia de elasticidade. Então, isso é a terceira dimensão. A quarta dimensão é uma dimensão que incorpora todas as dimensões, que é o tempo. Vamos entrar depois num detalhinho sobre o tempo. Agora, a quinta dimensão especificamente é o multiverso. O que é o multiverso? O multiverso, cada universo como o nosso, existe porque existe uma frequência harmônica. Essa frequência harmônica produz que toda energia, seja etérea ou seja física, vai existir nesse plano existencial. Esse plano existencial, então, nesse caso, por nossa perspectiva, e não é a nossa terceira dimensão. Mas estamos falando aqui, no caso da quinta dimensão, de uma pluralidade de dimensões. Então, o que é o multiverso? É um conjunto praticamente infinito de universos. Os universos não são paralelos, porque se eles fossem paralelos, eles não se intersectavam um com o outro, mas eles se intersectam mais de uma vez. Então, por isso que, às vezes, eles até coexistem por pouco tempo. E quando eles coexistem por pouco tempo, brechas se abrem e entidades ou seres passam do lado de lá para cá, como pessoas também desaparecem e vão para o outro lado de lá. Então, essa aqui é a coisa. Então, respondendo à pergunta específica, o que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é o nosso aspecto, tá? A nossa perspectiva de realidade, basada em densidade, altura e profundidade. Okay? E a quinta dimensão, então, é a dimensão da pluralidade dos universos, que é o multiverso. Tá? Agora, deixa eu voltar rapidamente sobre a quarta dimensão. Okay? O tempo não é uma definição da passagem de um momento. O tempo é uma energia. E é uma energia que sustenta toda a criação, toda a existência, não desse universo, mas do multiverso, até do omniverso, que é a junção de todas as realidades que existem, inclusive as divinas. Então, eu diria para vocês o seguinte: o processo de tempo é importantíssimo, porque o tempo, então, é baseado numa metapartícula. Qual é essa metapartícula? É chamado cronotron. Então, basicamente, o tempo é a matriz fundamental da existência de tudo que existe, seja físico ou seja etéreo. Eu dou um exemplo para vocês, ok? A partícula de Deus, a conhecida Higgs boson, okay? Que dizem que é a partícula fundamental de tudo. Até mesmo essa partícula é feita de algo. E o que faz a partícula? O que faz a partícula é a metapartícula de cronotron. E uma pessoa perguntaria, ok, então o que faz do que é feito o cronotron? O cronotron é feito de si mesmo. O cronotron é feito de cronotron. Não existe não existe uma junção de alguma coisa que construa. Então, vimos a terceira dimensão, a quarta dimensão e a quinta dimensão. E nota uma coisa, eu não estou me aprofundando. Explico por que não estou me aprofundando. Eu podia me aprofundar, eu podia entrar em detalhes, mas vai ser um consumo de tempo enorme. E não temos oportunidade de tempo por causa da quantidade de perguntas que temos. Então, essa é uma das razões que eu estou abreviando, eu estou simplificando o que eu estou dizendo. Tremendamente simplificando. Certo. Porque isso é um assunto muito complexo, e se eu vou falar com a importância cada, vamos ficar horas e horas falando sobre o tempo e não vamos terminar tudo por hoje. Vamos para a próxima pergunta. Só um complemento, professor. Resposta sim ou não? Existe sétima dimensão? Todas as outras dimensões que existem são correlações da quinta que se extrapolam, que normalmente iria até a novena dimensão, que em verdade são dimensões que coexistem uma das outras. Porque se vamos falar do multiverso, temos que falar então da função real do omniverso. O que é o omniverso? O omniverso é a função de todas as realidades que existem, incluindo o multiverso, incluindo o macroverso, incluindo o microverso. E todas são funções contínuas de existência. E temos as realidades divinas, temos o arquivo acásico, temos o necroverso, que é onde se faz a transição da morte para... Que a morte é uma transição, a morte não é definitiva. O que faz na morte simplesmente é uma renovação, até que o vitaverso transforma as pessoas de volta por reencarnação.
Eu não gosto do termo reencarnação, mas eu falo porque é mais fácil para as pessoas compreenderem. E não, o certo seria a revitalização da alma. Essa seria, porque a alma é eterna e contínua, ela nunca termina. Porque existe uma lei universal, que é a mesma de Lavoisier, que no universo, na hora se perde, na hora se cria, tudo se transforma. Okay? Então, respondendo a sua pergunta, essa é a resposta. Muito grato. Pergunta da Cecília. Professor Jefferson, ele comentou na live, lá que foi do Flávio, sobre atividades extraterrestres na região de Apucarana. Ela gostaria de saber se essas atividades são avistamentos. Eu não entendi muito a pergunta, mas... Posso dizer que em primeira mão tivemos um ontem. Ontem mesmo tivemos um. E eu vou deixar que o professor Paulo, depois, mais tarde, e não possa falar disso. Agora, eu digo o seguinte, aqui, essa região aqui onde estamos, Maringá, Apucarana, tudo isso, existe uma tremenda atividade. A razão que existe uma rede de túneis aqui, que estão conectando com certas áreas, existem vortexes, portais de todos os tipos. Então, eu digo, atividade aqui é o que não falta. Então, eu digo, é muita coisa. Então, eu diria que as energias místicas, em verdade, não são místicas, são quânticas. É uma questão semântica, é a mesma coisa. A parte mística, a parte quântica é a mesma coisa. Não tem diferença uma da outra. Essa somente é uma questão de dizer quântica ou mística. Porque, no final, a resposta é a mesma coisa. O que importa é o resultado. E essa região aqui, de tudo tem. E essa terrestre é só uma parte dela. Existem outras coisas. Existem intraterrestres, existem transdimensionais. Por aqui você vai encontrar uma verdadeira cópia de possibilidades. Então, essa é uma região muito fortunada. Agora, as pessoas, para que tenham acesso a isso, primeiro tem que ter um conhecimento para interpretá-lo. Pero, mais que nada, tem que ter os olhos para vê-lo e os ouvidos para escutá-lo. Porque, às vezes, as pessoas não compreendem que o óbvio está diante da pessoa, mas simplesmente a perspectiva dela não é suficiente para oferecer um ponto de vista. Ok? Continuamos. Aqui tem uma pergunta, não sei se o professor vai ter conhecimento sobre esta situação, mas a pergunta é ali, você poderia falar algo sobre um suposto meteoro que caiu na região de Cianorte, setembro de 2019. Não havia nenhum sinal queimado no pasto em volta do buraco. Tem alguma informação sobre isso ou não, professor? É o seguinte, vamos primeiro ver os passos, acompanhando os passos dentro da área da astronomia, ok? Um corpo celeste que se move por espaço é um meteoro. No momento que ele entra na atmosfera de qualquer planeta que tenha uma atmosfera, é um meteoroide. E no momento que ele impacta, ele é um meteorito. Então, obviamente, aquilo não era um meteorito. Por que não era um meteorito? Eu posso comprovar que não era um meteorito. Primeiro, porque não tinha uma cratera, a começar de aí. Depois, a questão da fricção, como passa para a termosfera, provoca uma quantidade de calor enorme. Então, resíduos térmicos de que não ter sido encontrados na área. Então, a pergunta é, se não era um meteorito, então o que era? E a resposta, o que era, infelizmente, foi levada daqui e agora está na América do Norte. Certo. Que era um instrumento, era um aparelho, um aparato. Era um aparato. É importante até salientar, né, que existe uma grande diferença entre o meteorito e o meteoro, né? Enquanto ele está no espaço, ele é um meteoro. A partir do momento que ele toca o solo, ele passa a ser chamado de meteorito, né? Boa parte dos meteoritos, eles acabam se desfazendo no espaço enquanto está acontecendo a queda. Basicamente, o que passa é o seguinte, quando está como corpo celeste, ele está se movendo por duas coisas. Ele está se movendo por energia cinética basada na atração gravitacional das estrelas. Então, ele está seguindo um fluxo estelar. Depois tem a questão do vento solar. O que é o vento solar? Não é um vento, como vocês estão imaginando. O vento solar, o que são descargas eletromagnéticas e eletrogravíticas que o Sol produz. Então, não é um vento, não é um vento atmosférico.
Estamos falando do vento gravitacional, ok? Porque existe uma questão climática no espaço. Para a questão climática do espaço não tem nada a ver com a questão climática de um planeta, porque um planeta tem uma atmosfera. Isso não tem nada a ver com o espaço. O espaço não tem uma atmosfera, então aí as funções são distintas, ok? Então, quando ele está no espaço, ele é um meteoro. No momento que ele passa a magnetosfera, que é o campo de energia que protege a Terra dos campos solares, tá? Ele começa a frear. Então, ele vai freando. Por quê? Porque a magnetosfera vai começando a aumentar a fricção dele. Logo depois, ele chega no cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen, tá? É outra camada energética produzida pelos polos, cria como um campo energético ao redor da Terra. Logo depois, ele entra na termosfera, que é outro campo de defesa que temos nós outros, para finalmente chegar na camada de ozono e entrar em fricção, e entra em combustão. Então, quando ele entra na atmosfera, ele é um meteoroide. E quando ele toca no solo, ele é um meteorito. Isso mesmo. É bem interessante. Existe bastante confusão, muitas vezes, dessas interpretações de nomes. Professor. Por isso que eu tenho que saber esses detalhes. Isso. Ainda nesse assunto de ação espacial, essas questões aí, não há uma pergunta, mas eu tenho essa dúvida, já vamos juntar o tema junto. Ano passado e ano retrasado foram registrados em diversas partes do universo o som semelhante como se fosse trombetas. Alguns falaram que era a movimentação das placas tectônicas, outros falaram que era como se estivesse saindo ventos do solo. Enfim, uma série de interpretações foram dadas, mas até agora eu, como geógrafo, também eu não vi, e também como geógrafo e como pesquisador da área de ufologia, não vi uma interpretação ainda que dissesse, foi isso que aconteceu. Tem algum conhecimento sobre essa situação, tem alguma explicação, ou ainda sim. É uma questão vaga? Por a ponto de vista, tá, da geologia, a ideia de que isso seja resultado de placas tectônicas funcionando com a outra é absurdo. É um absurdo porque estamos falando de uma unidade sônica, tá? E não tem nada que ver as frequências, a direção, várias coisas não combinam. Então, justamente uma pessoa com um conhecimento mínimo de geologia e não sabe que isso foi uma desculpa para o público. Não? Agora, digo uma coisa para vocês. O que passa é o seguinte: o som não é que seja uma trombeta, mas é semelhante a uma trombeta. Então, o que é? É uma frequência, porque existe uma dobra de espaço-tempo contínuo. Então, certos vortexes são únicos, porque eles não são simplesmente vortexes, são vortexes transdimensionais. Um vortex transdimensional vai produzir uma frequência harmônica, e a frequência harmônica reverbera na quantidade de oxígeno e hidrogênio que temos na atmosfera, fazendo com que exista essa vibração. E o resultado dessa vibração é a aparência de um som que nos lembra uma trombeta. E não somente uma trombeta, existem outros sons um pouco diferentes, pero basados no mesmo princípio. Mas a verdade é essa, é uma dobra espaço-temporal que provoca um vortex. Não um vortex de um lugar para outro, mas um vortex de uma dimensão a outra. Então, esse é o resultado das trombetas. Legal, boa explicação. Pergunta do Diego Rodrigues Ferreira. Como podemos saber se uma informação não é um simples resultado de uma imaginação? Primeira coisa, a imaginação, para que tu tem que ter um ponto de referência. Porque por mais que tu queira criar algo, criar uma ideia ou criar uma resposta, tá? Tu não pode criar uma resposta do nada. Tu tem que ter algo que pelo menos te direcione e te baseie no que estás dizendo. Porque, como diz, eu posso aqui inventar 1001 respostas
Para se nenhuma das minhas respostas tem um fundamento em algo que seja técnico ou prático ou que se possa verificar, então não serve como resposta. Quando eu dei, como, por exemplo, na pergunta anterior, em referência às trombetas, tá? Como que eu posso afirmar o que eu estou dizendo? Por uma razão muito simples. Vocês sabem que é o CERN, não? Está na Suíça. É aquele centro de estudos nucleares que tem aquele acelerador de partículas, o ciclotron. Então, por causa disso, que se sabe das frequências harmônicas. Claro que eles não produzem trombetas nem trombetinhas, mas eles produzem uma frequência bem considerável. Então, extrapolando isso e verificando as possibilidades, estou apresentando, então, uma questão teorética. Agora, como que eu posso te garantir isso? Eu posso garantir isso. É a melhor resposta basada com a informação que se tem e usando as referências que se tem dos conhecimentos na área, compreende? Agora, dizer que é uma imaginação, isso não tem nem cabimento, porque a imaginação tinha que tirar algo de algum lugar, porque do nada não vem nada. Continuamos. Eu não estou escutando. Não escuto nada. Alô? Não toquei em nada. Oi? Agora voltou. Ah, voltou, né? Desativou o meu microfone aqui, não sei por que motivo. A pergunta do Diego Rodrigues Ferreira, mais uma pergunta dele. Ele pergunta assim: o que precisamos fazer para ter um contato alienígena? Primeiro, tu tem que ver que tipo de alienígena tu estás contatando. Porque os alienígenas não são... As ideias que temos de alienígenas é que eles atuam independentemente, ou que eles têm controle autonômico e não é assim. Eu digo o seguinte, se fosse assim, isso aqui seria uma total bagunça. Tu imagina quantas civilizações estariam se chocando uma com as outras, cada uma com a sua agenda. Então, existem, basicamente, 4 setores que têm que ser vistos na questão alienígena. A primeira é chamado consórcio. O consórcio é um grupo das 5 civilizações mais poderosas desse quadrante. Então, quando eu digo desse quadrante, eu estou me referindo aqui à Via Láctea. Agora, vocês sabem que a Via Láctea faz parte de um grupo de 3 dezenas de galáxias, chamado Grupo Local, onde a maior galáxia é Andrômeda. Logo depois vem a nossa, que é Via Láctea, e vem a terceira, que é Triângulo, e as outras são menores. Então, mas o consórcio, ele representa o que se chama a federação de civilizações que são capazes de como diz, mover-se entre estrelas. Agora, não tenho a ideia de que todos os extraterrestres podem se mover entre estrelas, porque existem extraterrestres que todavia estão numa situação pré-industrial. Eles não têm o que a gente tem. Então, a ideia é sempre que temos que eles são superiores e nós todos somos inferiores. Agora, uma coisa que eu pergunto para vocês. Uma civilização super avançada, o que ela se interessaria se fôssemos inferiores como imaginamos que somos? Imagina os recursos que eles têm que usar e gastar para chegar aqui. Eles têm que ter veículos, eles têm que ter tripulação, treinamento, recursos. Então, e enfrentar os perigos das viagens interestelares. Então, se eles vêm aqui, eles vêm com um propósito. Eles não vêm aqui para passear, ou não vêm aqui simplesmente porque eles não têm mais nada para fazer, ou então vêm aqui brincar com nós outros. Não, eles têm um propósito, têm uma agenda. Então, esse primeiro grupo, o consórcio, o que ele fez? Ele entrou em contato com certos governos, potências, não uma nem duas, eu não posso entrar em detalhes, ok? Mas ao redor do mundo, e esse é o primeiro grupo. Então, eles creem numa coisa, eles creem num intercâmbio cultural, mas eles creem num plano de não interferência direta. Eles dizem que não se pode influenciar uma civilização, ou essa civilização ia perder o rumo que estava indo por si só. Eles têm que tomar as próprias decisões. A gente tem que tomar nossas próprias decisões. Vocês não podem tomar as decisões para a gente. Então, eles respeitam o processo de
livre-arbítrio. Então, esse é o consórcio. O segundo grupo são os chamados rebeldes. Os rebeldes não é que sejam que se rebelem contra alguma coisa. Chamam rebeldes porque eles não são parte da federação, mas eles têm acordos com a federação, eles têm um comércio com a federação, não comércio de dinheiro. A ideia de dinheiro é nossa aqui. Eles não usam esse tipo eles estão muito mais avançados para isso. Então, para eles, a pessoa, contanto que seja um membro participante de uma sociedade, ele tem acesso a todas as necessidades que ele precisa ter. Se ele tem roupa, ele necessita de aparelhos, ele necessita de qualquer coisa, comida e tudo, ele vai ter porque ele está produzindo algo. Então, ele não tem que produzir manualmente ou verbalmente, mas ele produzir pensando. Simplesmente porque os filósofos são importantíssimos na função que têm. E os teólogos de uma série de outras coisas. Porque tem uma coisa chamada exoteologia, que não vamos falar disso agora porque é muito complexo e toma muito tempo. Então, essa é a segunda civilização. Eles aceitam a jurisdição da federação e eles têm isso. Agora, tem um terceiro grupo chamado rogues, que a tradução em português é algo assim como caóticos. Então, o que eles são? Eles são dissidentes. Eles são dissidentes da federação, eles são dissidentes dos rebeldes. Então, é um grupo formado de jagaras, que vocês conhecem como greys. Eles têm reptoides, reptilianos, eles têm metamamíferos, eles têm vários elementos distintos. Então, esse terceiro grupo é o grupo responsável pelas abduções, porque eles não são nem bons nem maus, porque não existe o conceito de bom ou mal com esses seres. Eles têm uma ética diferente. A ética deles é a lógica. Então, mas eles causam as abduções, ao passo que tanto os rebeldes como a federação, eles estão de parte dos contatos. Então, os contatados são pela federação e pelos rebeldes, e os abduzidos seriam, então, por os caóticos. E tem um quarto e último grupo, que é um mistério para todos. São os chamados gigantes de Andrômeda. Eles vêm em naves enormes, naves do tamanho de planetas, praticamente. E eles descobriram que o interesse deles na humanidade... Vamos entrar nesse ponto mais tarde. Por que o interesse deles na humanidade? Eles não vêm aqui para passear, eles têm um interesse muito grande com a gente, não tem nada a ver com a parte física. Porque eles já conhecem o nosso genoma de dentro para fora e de fora para dentro. Quer dizer que a parte física não importa, é outra coisa que eles estão buscando. Já vamos entrar nisso depois. Okay? Então, esse grupo de gigantes, uma pessoa se pergunta, espera um pouquinho, se eu tenho uma nave do tamanho de um planeta, se eu me movo num sistema estelar, eu vou criar uma confusão de campos gravimétricos e que os planetas vão estar chocando uns com os outros e as luas vão estar se movendo numa loucura. Agora, a questão é essa. Se eu tenho a tecnologia de me mover não entre estrelas, entre galáxias, e posso criar uma nave do tamanho de um planeta, eu não teria também tecnologia para evitar um campo gravimétrico e isolar minha nave do resto do sistema estelar, não causando nenhum dano ao sistema estelar, ou até mesmo causando total... as naves podiam nem aparecer em nenhum lugar. Elas estariam invisíveis. Se eles podem fazer isso. Agora, fotografias foram tiradas de naves gigantes se aproximando do Sol. Por que eles se aproximam do Sol? Porque eles recarregam a energia com o plasma solar. É o que eles fazem. Várias fotografias astronômicas, e não fotografias de pessoas comuns, digo, da NASA e de outros centros espaciais, tanto da Europa, como de Índia, como de China, como de Rússia. Todos eles fotografaram essas gigantes se aproximando do Sol e somando plasma cerca deles. Então, esses são os 4 grupos. Então, a pergunta dele é essa: o que ele tem que fazer para contratar com extraterrestres? Tá? No caso do consórcio, tá, que é a federação e dos rebeldes, ele primeiro tem que ter uma harmonia interior. Agora, a questão é essa: a purificação interior não é fácil, é muito complexa. A pessoa tem que aceitar quem ela é como pessoa. E isso, em verdade, não fazemos. Temos uma ideia de como nos apresentamos ao mundo, pelo eu verdadeiro, ninguém conhece. Às vezes, nem a própria pessoa conhece.
Então, não é questão de harmonizar e ter uma mensagem telepática. Normalmente, eles sabem o que eles estão buscando. Agora, se a pessoa se oferece, eles podem escutá-lo. Então, o que tem que fazer? Existe um campo de sinceridade muito grande e tem que haver a pessoa tem que estabilizar-se emocionalmente, tem que estar com as energias muito limpas, ele tem que estar com as frequências bem abertas e sim, ele busca uma área onde não exista interferência eletromagnética, que não tenha cabos elétricos, que não tenham pessoas, que não tenham carros, que não tenham casas. E então, tá? Por que o horário noturno? O horário noturno em função das radiações solares que podem afetar uma pessoa ou afetar as naves. Então, por isso que a noite é mais propícia. Agora, eu não recomendo que a pessoa faça isso sozinha. E, normalmente, isso é uma coisa que tem que ser planejada e, normalmente, com mais de uma pessoa, por uma questão logística. Agora, como faria para contatar? É isso. Busque esse lugar, harmonize-se e ponha seu pedido. E se o pedido é sincero bastante, eu tenho certeza que eles vão responder. Ok? Especialmente nessa região onde estamos agora, onde tudo é possível. Próxima pergunta. É importante a gente frisar que a gente tem aí algumas cidades que existem muitos casos aí que é bem frequente aí. Em Ponta Grossa, por exemplo, a gente vê bastante casos de ufologia aí, bastante objetos voadores não identificados. A próxima pergunta aqui, ela fala assim, acredito que talvez já tenha até sido respondido nessa resposta aí, quando falou das 4 categorias. A pergunta é, os extraterrestres então, estão em qual dimensão? Né? Dimensão lá do terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão ou interior? Eles físicos, eles vão estar na terceira dimensão. Agora, se eles são etéreos, porque existem não inteligências que são basadas em energia coerente. Uma energia coerente é uma energia viva que não necessita de tecnologia. Então, para que você quer uma nave, se você é feito de energia, então você é a nave. Você não necessita de uma nave, você é a nave. O que prova que, às vezes, muitas naves que se mudam de tamanho, se separam, se juntam, tem várias coisas. Existem tecnologias para isso, mas também energias etéreas podem fazer isso. Então, são certos seres etéreos. Então, por isso que depende. Eles serão físicos se eles estão interrelacionando com seres físicos e são eles seres físicos, mas também seres etéricos e seres transdimensionais. Quer dizer, tudo depende de que tipo de extraterrestre que estamos falando. Continuamos. Tem uma pergunta aqui da Solange. Ela fala assim, a respeito dos portais do continente antártico. São os confederados que os usam? Ou demais visitantes do planeta? Os alemães já tinham conhecimento desses portais durante a Segunda Guerra? Eu tenho mais uma pergunta aqui que acho que vai completar essa aqui. Deixa eu saber aqui. Ok. Deixa eu ver. Quem usa eles? São os confederados ou são os visitantes dos planetas? Ok. Porque sabe, deixa eu ver aqui, conhecimentos. Os alemães já tinham conhecimento desse portal na Segunda Guerra? E, pelo visto, não eram os confederados que utilizavam nesse período, e sim os que estavam sendo orientados por Hitler. Que dimensão esses confederados podem atuar? Eles, no caso, que eles estão em corpo físico na terceira dimensão ou só vibram em quinta dimensão? Deixa eu ver Vamos aqui. Só um pouquinho. Só para completar aqui. A pergunta está tão larga que eu não posso... Até que ponto a mente pode influenciar nessa terceira e quinta dimensão? Você quer que tu interrelacionasse 3 perguntas numa só. Mas é tudo o mesmo tema, né, professor? Eu concordo, mas tem que ser por etapas, tem que ser por partes. Elas são tópicos similares, mas são em temas distintos. Então vamos à primeira pergunta lá. Portais do continente do continente antártico. Ok, vamos falar primeiro sobre os nazistas, tá? E a questão de Hitler. Tá?
Hitler não apitava nada nessa história. Quem apitava era Himmler. Tá? Então, quem era Himmler? Himmler era o braço direito de Adolf Hitler. Tá? Ele era a pessoa, o líder da SS. Esse é a pessoa que, de verdade, comandava as coisas. Hitler era o fantoche que estava lá gritando e se espernando, se espavoneando todo, e todo mundo beijando os pés dele. Ele era uma marioneta. Ele, de verdade, estava ali marionetando. Ele era... Eu sei que não deve dizer assim, mas eu diria o seguinte, que é uma mediocridade ali tão grande como os quadros que ele pintava. Quer dizer que, de verdade, estão assim. Quem estava a cargo de tudo isso, tá, era Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, o braço direito dele, e era praticamente que comandava a SS. Tá? Antes que Hitler fora nomado chanceler e mais tarde o Führer, porque que a história foi o seguinte, ele era num tempo que a Alemanha não se chamava Alemanha, chamava-se Weimar Republic, a República Weimar, porque eles haviam perdido a Primeira Guerra Mundial. Então eles perderam o nome de Alemanha, eles não tinham direito a usar a Alemanha. Então eles chamavam de Weimar Republic. Então estavam as eleições para chanceler. Então o que passou foi o seguinte, o Partido Trabalhista começou a apoiar, para havia organizações que estavam preparando a pessoa que seria a fachada de todo o movimento novo que seria o Terceiro Reich. O que era o Reich? Fazer o reino, o Terceiro Reino que eles iam fazer. Mas, nesse mesmo tempo, quem estava manipulando as coisas por baixo da mesa era Heinrich Himmler. Não se fala da queda de naves no sul de Alemanha, na região da Bavária. E aí, então, essas naves foram aquelas que produziram mais tarde as naves chamadas Raunebo. O que eram as naves Raunebo? Tá? Basadas na questão da antigravidade. Então, tudo isso tinha que ver com a fonte de energia que eles conseguiram daquelas naves, que, na verdade, eram 3 naves que caíram naquela região. Então, sabia-se que 2 extraterrestres estavam vivos. Sim, eram físicos. Se estamos falando de naves, estamos falando de coisas físicas. As pessoas ficam confundindo, imaginando que uma nave é etérea, compreende? Existem naves etéreas, existem tecnologias etéreas, elas não funcionam da mesma forma. Uma tecnologia etérea, não tem nada a ver com aquilo. Até as leis da física que eles estão usando não são compatíveis com as nossas. Estão num campo que é totalmente mais... Eles vão mais além da física quântica. É tão mais complexa a tecnologia etérea. Então, estamos falando de tecnologia física. De uma vez que Himmler teve acesso a isso, o que ele fez, então? Ele começou um processo, tá, onde ele deconstruiu essas naves, tentou reproduzi-las com um time de cientistas que ele tinha. Então, ele começou a produzir a questão dos Raunebos, que eram esses aparelhos. Tá? Himmler já sabia, historicamente, o que ia passar. Ele sabia que o chamado eixo, que era o grupo de Japão, Itália e Alemanha, tá? Jamais Axis é eixo, não? Axis. Eles jamais iam ganhar a Segunda Guerra Mundial. Ele sabia disso. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi o seguinte. Ele sabia que na Patagônia era o caminho para chegar na Antártica. E por que ele queria chegar na Antártica? A Antártica é um monte de gelo. Então, taticamente, o que tem para ele? Existia uma área da Antártica chamada Queensmouth Land. Então, descobriram que nessa região da Antártica existiam como esses canyons enormes de gelo. Agora, quando baixava esse canyon, descobriram uma coisa super interessante. Descobriram que começava a ficar calor, começava a ficar quente. E daqui a pouco não tinha mais gelo. Tinha grama, tinha árvores, tinha arbustos, tinha tudo. E como pode ser se estão falando da Antártica, no meio do gelo? Por fontes termais. Havia energia vulcânica. Estava produzindo um ecossistema controlado que ficava mantido, tá, dentro desse cânion. Como o cânion é alto, tá, e a condensação do ar quente em contato com o ar frio
produzia sempre aquela neve, aquela neblina que tapava, e eles nunca viam o que tinha por abaixo. A neblina era suficiente para que a luz solar entrasse, e então a fotossíntese se produzia, eles podiam ter as árvores que queriam. Bom, e descobriram isso. Então eles decidiram fazer uma base nazista ali, porque no caso de que passar alguma coisa que era inevitável que passaria, eles estariam prontos para produzir o Quarto Reich. Então o que eles fizeram? Eles começaram a levar a quantidade de raunebos que eles puderam levar para a região. Eles tomaram submarinos, aqueles pequenos U-boats, tá? Carregados de todo tipo de equipamento e suprimentos que eles tinham. Eles tinham, nesse tempo, o apoio dos argentinos. Tá? No caso, até historicamente falando, tem que se falar a verdade, compreende? O governo dos argentinos, eu não digo o governo eleito argentino, pelo políticos argentinos ajudaram eles nesse processo de pegar tudo isso. O que entra mais tarde na história de Mengele. Mengele foi encontrado no Brasil, não? Então, você sabe no que Mengele estava trabalhando? Estava trabalhando numa coisa que estava tremendamente mais avançada, porque ele conseguiu essa tecnologia das naves da Bavária. Estavam falando de clonagem, clones. Então, uma das ideias de Himmler era a clonação de Hitler, Eva Braun, tá? E pessoas chave, e essas pessoas, então, que passariam com elas, tá? Elas seriam deixadas para ocupar o lugar dos verdadeiros, enquanto os verdadeiros, os originais, tomariam os submarinos, esses US, e chegariam na Argentina. Da Argentina, eles iam para a Patagônia, e da Patagônia podiam passar diretamente à Antártica, e tinham essa base. Acontece o seguinte, Hitler, supostamente... Olha, eu estou dizendo supostamente o seguinte, eu li isso em história que contaram, nem li nenhum livro. Agora, vamos dizer, bom, que prova você tem? Eu digo, se eu tivesse uma prova desse tipo, imagine o tipo de confronto internacional que nós íamos ter. Imagina nações iam se poner uma com a outra, e eu seria a pessoa responsável por tudo isso, minha cabecinha já passei por tanta coisa no passado e não quero voltar a passar por isso. Então, não venham pedir provas. Quer dizer, tomem como vocês quiserem. Que é ficção, tomem como ficção, mas não importa. Eu estou dizendo os relatórios conforme eu vi. Então, o que passou é o seguinte, Hitler, em verdade, ele morreu na América do Sul, em Argentina. Né? Ao passo que essa base nazista ficou ali na Antártica. Existe uma confrontação, tá? Mais tarde, depois, no final da Segunda Guerra Mundial, onde um grupo conjunto de americanos e britânicos, e até alguns canadenses, tá? Levaram uma frota de navios e aviões para atacar a Antártica. Essa chamou Operação High Jump. A Operação High Jump era justamente para isso, para destruir aquele ninho nazista na Antártica. E houve uma confrontação muito grande das naves Raunebo contra os aviões. Mas, nesse momento, os americanos já estavam usando os protótipos dos primeiros Tomcats, os jets que eles tinham, que foram os jets que cambiaram a guerra, porque as únicas coisas que podiam contrarrestar os Raunebos eram esses jets, pela velocidade e formato de manobra e tudo isso. E a possibilidade de disparar os mísseis, que eram primitivos, compreende? Mas não importa. Eles puniam eles taticamente muito mais avançados que qualquer coisa. Então, houve esse confronto na Antártica. Se vocês buscam essa informação, High Jump, H-I-G-H-J-U-M-P, High Jump, e vocês vão encontrar menções históricas, porque isso foi uma batalha onde uma frota norte-americana, uma frota britânica, com auxílio de alguns canadenses, enfrentaram os nazistas no espaço aéreo de Queensland, na Antártica. Foi uma coisa incrível. Então, digo o seguinte, esses foram os detalhes. Agora, por que Himmler decidiu a Antártica? Primeiro, porque, taticamente,
era o lugar que ele menos esperava ser encontrado. E se ele foi encontrado, foi porque ele foi traicionado, alguém traiu ele, porque não tinha forma que eles descobrissem as coordenadas dessas bases. Quer dizer, que alguém ia ter falado. E se traidores ali, por quantidades havia. Não. Mas havia outras coisas na Antártica que não se comentam. Por exemplo, se fala de civilizações que tinham portais de saída na Antártica. Outra coisa, qual é o ponto do eixo exato do centro da Antártica, onde está a força mais grande do polo? Ali não tem nada. Aquele é um ponto de entrada e saída. São vortexes que se abrem e se fecham constantemente. Então, a Antártica tem tantas coisas. E eu pergunto para vocês, quantas bases tem ela? Agora, por que essas bases estão todas ao redor da Antártica? Nenhuma base está dentro da Antártica. Todas estão aonde? Nas margens da Antártica, incluindo o Brasil. O Brasil também tem representação na Antártica. Os americanos nem falar. A base Monroe é famosa lá porque é para uma base praticamente nuclear. Eles têm bombas atômicas. Agora, para que tu vai levar bombas atômicas para a Antártica? Se não tem nada ali que te interesse, é porque eles sabem que alguma coisa podem ter. Então, eu digo o seguinte, a Antártica tem muita coisa em tudo isso. Agora, a questão dos nazistas, notem uma coisa, eu estou sendo bem vago. Eu mencionei o clone de Mengele, mencionei essas coisas, e estou botando um monte de buraquinhos que eu não estou tapando. Agora, por que eu não estou tapando esses buraquinhos? É o seguinte, porque se eu começo a entrar em muitos detalhes, eu vou buscar mais problemas para a minha vida. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar as coisas como são. Agora, tudo tem seu preço. E eu penso que já paguei bastante para o meu. E pedir que eu pague de novo não é justo. E não, especialmente depois de tudo que eu passei. Então, eu não quero omitir a verdade de ninguém e eu não quero estar numa posição de dizer que eu estou omitindo deliberadamente certas coisas, mas simplesmente uma questão de autopreservação mais que nada. Okay? Então, vimos os portais dos nazistas. Que mais que ficou pendente da Antártica ou já você falou tudo? Ou tem alguma coisa pendente? A respeito dos portais do continente antártico. São os confederados que usam ou os demais visitantes da Terra, do planeta? Tá. Eu digo o seguinte, como esses portais são naturais e são provocados pela ação gravitacional basada no sistema eletrogravítico do polo, eles não têm uma jurisdição diária de ninguém. Então, aquilo ali é terra de quem entra. Quem entra e passa por aí. Então, pessoas, entre comilhas, autorizadas e pessoas não autorizadas vão passar por aí. Então, respondendo a pergunta, é isso. Ele não é restrito, não é área restrita, é uma área aberta. Esses portais não são constantes, quer dizer, não se sabe quando vão abrir e não se sabe exatamente aonde vão abrir. Mas eles estão constantemente abrindo. Essa é a resposta. Tá certo. Alguém fez uma pergunta aqui, Rodrigues, Couto Rodrigues. Boa noite, professor. Boa noite, professor Jefferson, Dirceu e Paulo. Gostaria de saber o que o professor Jefferson tem a dizer sobre transhumanismo. Ok, o transhumanismo, de acordo com algumas pessoas, seria uma evolução onde o homem e a máquina se tornam um. Então, basicamente, a ideia do transhumanismo, ou seja, é a ascendência não genética nem psíquica, por uma ascendência positrônica, onde elementos eletromecânicos seriam juntos ao nosso sistema celular. Então, o que é o transhumanismo? É a junção de homem e máquina, onde o homem se forma a máquina. Então, eu digo para vocês, isso já existe, mas não aqui na Terra. Existem civilizações chamadas tecno-orgânicas. Uma civilização tecno-orgânica exatamente conseguiu o transhumanismo. Agora, o que eles descobriram com o transhumanismo? Infelizmente, eles se desconectaram de si mesmos. Eles se tornaram seres vazios, eles se tornaram seres que usam lógica e sem nenhuma ética. Tudo para eles é razão e lógica. Então, o que passa com um ser assim? Um ser assim, ele não está vivendo. Ele está simplesmente seguindo um programa natural.
Um programa que ninguém escreveu, que ele mesmo escreve, para um programa que está restringido a ele mesmo. Então, o que é o transhumanismo? O transhumanismo é quando máquina e pessoa se tornam um. Próxima pergunta, por favor. Pergunta seguinte aqui, ele fala a respeito do livro das raças aliens dos russos. A pessoa está perguntando isso, o senhor pode comentar alguma coisa sobre esse livro? Ok, pode repetir, por favor, que eu não entendi muito bem, porque deu como um ruído. Nós estamos tendo uns pequenos cortes de conexão, né? Acho que é por causa do mau tempo aí na região, né? A pessoa pergunta o seguinte: sobre o livro das raças aliens dos russos. Dos quê? Dos Dos russos. russos, isso. Ó, Pergunta se pode comentar alguma coisa sobre esse livro. tá. Eu digo o seguinte, o livro per se está limitado. Por que está limitado? Porque é limitando somente a certas raças e não a forma genérica que ele tem que ver. Por exemplo, as formas mais comuns são as formas humanoides. Tá? As formas humanoides são 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Agora, as subdivisões dentro disso, você vai encontrar reptilianos e reptoides. Qual a diferença do reptoide e do reptiliano? Um reptiliano tem sangue frio, um reptoide tem sangue quente. Um metamamífero é um mamífero que tem características reptilianas, mas é um mamífero. Então chama-se um metamamífero. Vai encontrar um insectoide. O que é um insectoide? Um insectoide não é um inseto. Um insectoide, tá, é um ser humanoide com características polimórficas. Vai encontrar, por exemplo, seres como o Jagara collector, tá, que são seres polimórficos, ou seja, são seres compostos de várias outras coisas. Eles têm uma parte de fungo, eles têm uma parte mamífera e têm uma parte reptiliana, tudo junto na mesma questão. Vai dizer, pera um momentinho, geneticamente isso não é possível, porque eles estão falando de material genético não compatível. Então, pergunto para vocês, e a natureza humana? Por que vocês pensam que ele vem aqui? Vamos ver o ser humano agora um pouquinho. Tá? Temos nosso sistema genético, muito bem. Tá? Somos mamíferos, não somos mamíferos? Somos mamíferos. Pero não temos um cérebro reptiliano? Sim, temos um cérebro reptiliano. Tá? Não temos minerais dentro de nós outros. Temos todo tipo de cálcio, ferro, magnésio e iodo dentro da gente, que são minerais. Então, notem como nós somos uma junção de várias coisas. Agora, toma uma carcaça extraterrestre e faz uma análise e vai descobrir uma coisa, que um reptóide é um reptóide, que com um metamamífero, eles não têm essa junção toda que a gente tem. Somos únicos no que estamos fazendo. E a outra coisa é a capacidade humana da fala. Um vai dizer, mas a fala é primitiva, então é muito melhor a telepatia. E não. E eu digo para vocês, vocês entendem o que é o princípio da fala? Como funciona o ato de falar? Ok? Primeiro, neurologicamente, induzindo, tá, as inserções da informação que eu quero transmitir. Logo depois, eu tenho que passar para minhas cordas vocais, que tem que vibrar numa frequência específica. Eles têm que entrar na minha boca, numa câmara de reverberação, que é onde está meu palatal, que é a parte superior de dentro da minha boca. E tenho que usar minha língua para modular o som, para que esse som seja compreendido por outras pessoas. Na própria Bíblia se fala do verbo. O que é o verbo? O verbo nada mais é do que isso, das harmônicas, da energia não sonora, para a energia da reverberação. A reverberação é a capacidade de união de mente, corpo e espírito. Quando eu faço isso e estou produzindo a fala, eu faço de uma forma tão genérica que nem penso por que eu estou fazendo. É uma coisa que eu faço desde pequeno. Todos fazemos desde pequeno. A não ser as pessoas que são mudas, mas é outra história. Mas, normalmente, isso nos põe numa capacidade quase divina. Porque esses seres não são capazes de reproduzir as frequências harmônicas que produzimos os humanos. Eles podem tentar reproduzir de outras formas. E outra, os humanos são capazes de telepatia, se quisessem. Porque nosso sistema neurológico, cada vez que pensamos, produz 1 Hz de frequência. Somos perfeitamente capazes
não somente de transmitir, como de receber. Então, basicamente, primeiro somos empatas. É um empata. Um empata é aquela pessoa que está sensibilizada pela outra. Ou seja, eu estou sentindo os sentimentos que você tem, eu estou recebendo para mim. Então, cria uma empatia entre eu e você. Acontece que essa empatia pode se tornar muito mais complexa. E quando se torna complexa, parte da sua mente começa a ter frequências que a minha mente é capaz de decodificar. E esse é o processo telepático. Como funciona. Legal. Então é isso, ok? Vamos adiantar a próxima pergunta. Certo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que fala sobre naves gigantes. Através da sonda SUHO, Shoyo. Eu também gostaria de acrescentar aí a questão da... eu ouvi e li sobre algumas situações relacionadas que algumas anomalias estão sendo registradas em radares, por exemplo, que mostram assim que elas acabam aparecendo encobrindo diversas cidades, assim como se elas tivessem... Vamos imaginar a região do estado do Paraná, onde no radar marcaria um círculo de aproximadamente um terço do estado do Paraná, assim, a cobertura do radar. Existe essa expectativa da possibilidade de existir uma nave-mãe ou mais sobre o planeta Terra? E por que a gente, de repente, não vê? Por causa da nossa frequência visual ou da nossa frequência auditiva? Ok, deixa eu explicar primeiro uma coisa, ok? Na Lua, no lado escuro da Lua, na parte noroeste da Lua, existe uma cratera chamada Maris Moscoviensis. Essa cratera é famosa por uma coisa. Eles fotografaram uma série de construções ali, como edifícios enormes, tamanhos colossais, e não? E esses edifícios são triangulares. São luzes especiais que vão levar para uma rede de túneis. Aí, supostamente, é o quartel-general do consórcio, porque o resto estaria com a federação, com isso é outra história. Tá? Então, o que faz o consórcio? O consórcio monitora justamente o tipo de recurso que as civilizações usam. Uma nave mãe que entrasse na órbita terrestre e tentasse se aproximar de uma cidade, seria vaporizada imediatamente. Eles não permitiriam que isso passasse. Não seria vaporizada para os humanos, seria vaporizada para o consórcio. Porque eles são as raças mais poderosas que existem. Eles são os que têm mais recursos, mais tecnologia, mais capacidade e são mais antigos que todos eles juntos. Então, eles são, como, não te digo guardiões, mas eles estão num processo de que eles não permitem uma interferência desse nível. Claro que naves menores, um vai dizer, pera um momentinho, uma nave de 1 milha não é uma nave, não é uma nave pequena, é uma nave grande. Sim, uma nave de 1 milha pode ser considerada como pequena, em comparação ao tipo de coisas que esses seres, os recursos que esses seres têm. E, às vezes, por mais perfeito que seja o controle do consórcio, uma que outra nave se escapa e pode entrar no sistema terrestre. E é quando esses avistamentos se passam. Esses são avistamentos não autorizados. E notem que as naves depois desaparecem rapidamente. De um tempo. Então, porque eles estão... Qual a ideia de uma nave aparecer? Ele está aparecendo porque eles não têm nada para fazer, ou para chamar atenção, ou para dizer, olha, estamos aqui. Sim e não. Porque justamente eles estão querendo forçar a ideia de que os humanos têm que entender que eles não são só os universo. E que se isso fica posto já diretamente, a civilização toma, ok, estávamos equivocados, existe vida fora da Terra. Então o consórcio tem que abrir a mão e ir diretamente falar com todo mundo, mas se não estivesse falando isso, politicamente seria um desastre. Porque vai dizer, então, por quantas décadas todos os políticos e grupos religiosos vêm mentindo às pessoas porque não admitem o que de verdade está passando. Quer dizer, cria uma questão tremendamente problemática, que é a razão de por que eles dizem que não estamos prontos para isso.
Então, não é que não estejamos prontos para isso, mas o caos que vai se causar das pessoas. Imagine uma pessoa dessas que são fanáticas religiosas e, de repente, tu descobre que tudo aquilo que tu aprendeu na tua vida não é o que é. Então, duas coisas vão passar. Ou ela vai se rebelar contra o meio ambiente, vai se rebelar contra ela mesma e se matar, ou vai atacar as pessoas queridas dela, porque dizem que então não merece viver nesse mundo, porque esse mundo não serve. Então, várias coisas passariam. Pero, basicamente, é isso. Tá? Essas naves podem ser detectadas, e essas naves ocasionalmente entram. Então, elas não entram porque querem ou como seja, quando tem uma oportunidade para entrar, elas entram. Ok? Próxima pergunta. Uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp, né? A pessoa está assistindo, mas não, por alguma razão não está conseguindo entrar aqui na sala. Os filmes de ficção científica que envolve as naves, que envolve todo um planejamento, onde tem naves, onde mostra o planeta, tipo Star Wars, por exemplo, assim, eles são uma espécie de preparo da humanidade para um futuro que pode acontecer logo aqui? Eu vou dar uma resposta para isso, ok? Vamos tomar o famoso filme de Steven Spielberg chamado Contatos, como diz isso em português? Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ok? Isso. Que em inglês seria Close Encounters of the Third Kind, you know? Olhem quem estava nesse filme. O professor J. Allen Hynek, que trabalhava para o governo americano justamente na área de extraterrestres. Você vai encontrar uma alusão a Jacques Vallée, que é um estudioso francês sobre o tema de extraterrestres. Existe uma divisão dentro do Departamento de Defesa americano que eles vão negar vão negar de vida ou de morte, que eles vão dizer que isso não existe, para eu sei que existe. Chama-se La Verdade Aberta. O que é verdade aberta? É o seguinte, tá? Tu toma essa verdade e transforma ela num segredo aberto. Como se faz? Eu falo um pouquinho de verdade e o resto eu ponho um monte de invenção. E no final se cria uma situação que, se tu vai denunciar algo, eles vão dizer, tu viu isso num filme. Então a pergunta que eu faço é essa. Existem companhias e produtoras em Hollywood que, em verdade, não existem. Elas são fachadas. Elas são fachadas para produzir uma série de filmes. Eu não estou falando de George Lucas, eu não estou falando de Steven Spielberg, por favor, não quero os advogados dele no meu pescoço. Compreende? Então, eu estou dizendo isso. E justamente eles estão financiando esses filmes. A ideia de financiamento desses filmes são duas coisas. Número um, eles estão protegendo o segredo que eles têm, falando um pouquinho da verdade. E o resto é por um monte de fantasia que não tem nada a ver. Então, para que fique bem escabrosa a coisa. Então, por exemplo, isso não pode ser. Então, quando uma pessoa tem acesso a essa verdade, a essa informação, e vai relatar a informação, ele vai dizer, você é louco, está falando, é o enredo de um filme. Agora, tem tantas coisas que são estranhas. Vejam, por exemplo, o Star Trek, que chama Jornada nas Estrelas. Tá? Tu vai encontrar Gene Roddenberry, que é o autor disso, nos anos 60. Ele está falando de uma federação de mundos, que é a Federação Galáctica que conhecemos hoje. Eles estavam usando comunicadores que são os teléfonos celulares de hoje. Eles estavam usando armas de raios que certos governos das nações já têm armas mais sofisticadas que essas, basado naquilo. Eles estavam falando de teletransportação, sabendo que hoje se pode teleportar. Há muito tempo atrás, não diria que há quase 10 anos atrás, no Instituto de Massachusetts, Tecnologia, eles teletransportaram um raio laser de um quarto para outro. Ou seja, um laser, um campo fotônico. Tu imagina tu transportar um campo fotônico em movimento e mudá-lo para outro quarto. Isso era o quê?
Estamos falando aí no final dos anos 90 para princípio dos 2000. Agora estamos em 2020. O que será que eles não estão fazendo? Compreende? Então, existem muitas dessas coisas. Então, respondendo a tua pergunta, eles não estão fazendo isso simplesmente para ajudar as companhias a venderem filmes. Eles estão fazendo isso para proteger os segredos deles. E também eles sabem que esse segredo deles não vai durar para sempre, especialmente por causa do ano de 2021 e 2022. Então, o que eles estão preparando? Eles estão preparando as pessoas para que o choque não seja tão terrível. Porque vai ser inevitável, o choque vai passar. Ou as pessoas aceitam ou não aceitam. Assim são as coisas. Pero essa é a preparação. Continuamos. Próxima pergunta. Legal. Bom, pelo adiantado da aula, aqui, da hora já, né? Já estamos com 1 hora e pouco de live aqui, né? Muito boas, bastante interessante assim as perguntas, as respostas. Eu tenho aqui mais 1, 2, 3, 4 perguntas para ser feita ainda, mas eu vou passar depois essas perguntas em particular para o professor. Aí o professor grava um áudio e a gente passa pro pessoal do grupo daí, tá bom? Sem Pode problema. ser? Não Tá tem bom? problema. Então, eu digo o seguinte. Eu quero daí Basicamente, passar para as considerações finais, professor. eu estou à disposição como vocês queiram. Eu venho com o propósito de que toda a informação que eu tenho, que é compartilhada, ela não tem que ser simplesmente aceitada. Vocês facilmente podem corroborá-la. Como se corrobora uma informação? Se começa a investigar. Temos elementos para uma investigação. Eu dou um exemplo para vocês. 1942, tá? Em Califórnia, a cidade de Los Angeles teve uma enorme nave que se para em cima da cidade de Los Angeles. Quantas pessoas testemunharam esse evento? 2 milhões de pessoas. Isso foi logo depois do ataque de Pearl Harbor. Então, o que passou? Eles estavam com as costas americanas, todo o costa do Pacífico, estava preparadíssima para um ataque japonês. Então, imediatamente, eles não associaram com extraterrestres, pensaram que é uma arma secreta japonesa. Mas, de qualquer forma, começaram a disparar baterias antiaéreas com holofotes na nave. E não conseguiram tocar na nave porque havia um campo de energia. Pelo que foi que passou? Essa munição, quando tocava, explodia em contra do campo de energia, ela caía de volta na Terra. Então, o que passou? Pessoas morreram. Uma série de danos materiais de milhões de dólares se passaram. Pelo mais interessante foi que o jornal da época, tá? O Los Angeles Times, tá? Tem uma foto que é icônica. E essa foto ensina a nave banhada por 2 holofotes com um campo de energia e se vê as explosões ao redor dela. E depois ensina as crateras das bombas que caíram no chão depois de bater nessa nave. Então, eu digo o seguinte, eu falo uma coisa dessas pessoas e dizer, esse homem é louco. Então, eu digo para vocês assim, não, vão buscar em Google, vão buscar nos arquivos de Los Angeles Times, vão buscar exatamente o que eu estou dizendo, você vai encontrar. Isso passou. 2 milhões de pessoas viram. E como que vocês esqueceram? Quer dizer, é muito mais complexa a coisa. Agora vamos dar um salto de 10 anos. Estamos em 42. 52. O que passa em 1952? A capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., ela foi separada do resto do mundo por uma noite. Isso, então, foi quando Washington foi separada do resto dos Estados Unidos. Os carros não funcionavam, nada funcionava, não havia comunicações, eles estavam presos. Então, o que foi que passou? Frotas de naves, dezenas de naves estavam para o céu de Washington. Tinha uma nave em cima da Casa Branca, tinha uma nave em cima do Congresso, tinha uma nave em cima do Pentágono. Uma foto que também é icônica, onde está ensinando uma formação de formato delta passando por trás do Capitólio. Agora, sou eu que estou inventando isso? Não, vamos buscar nos arquivos do Washington Post e vamos ver o que tem em 1952 e vamos buscar, então, o que foi que passou ali. Existem fotografias e elas valem mais do que 1000 palavras. Quantas pessoas foram testemunhas disso?
1,5 milhão de pessoas. Na capital da nação mais poderosa da Terra. Então, eu digo o seguinte, senhores. Quando eu estou aqui dando a informação para vocês, eu não estou inventando nada, eu não estou aqui tirando as coisas assim mais descabeladas e pondo para fora simplesmente porque assim me sinto importante. Não. Eu estou dando informação baseada em fatos. Então, eu convido vocês que investiguem o que eu estou dizendo, porque isso é importante. Eu estou agora no processo de quê? De compartilhar conhecimento. E isso que não estamos entrando no ensinamento esotérico ou gnóstico. Estamos só falando da parte técnica. Estamos falando só aqui da ciência. Porque tem o outro lado. Eu digo para vocês uma coisa que eu aprendi por experiência. A parte mística e a parte técnica caminham de lado a lado, mão dada com mão. Não existe nenhuma diferença. A física quântica e a magia estão lado a lado. Esses são os mistérios que cada vez estamos descobrindo as respostas deles, um por um. Agora, nesse processo, as respostas não vão vir de um professor. As respostas vão vir de todos, incluindo os alunos. Por quê? Porque todos estamos integrados nesse processo de aprendizagem. Ninguém sabe mais que ninguém. Eu tenho alguma informação que vocês não têm, mas eu tenho certeza que vocês têm muita informação que eu não tenho. E somente a união do que eu sei, do que vocês sabem, é que vamos chegar, então, a um conteúdo que vai ajudar a gente mutuamente, que é a ideia do que estamos produzindo aqui. A nossa ideia é uma ideia de quê? De união. É uma ideia onde cada um está favorecendo algo, onde existe a importância que a gente comparta as coisas. Temos que compartilhar, temos que fazer parte um do outro. É mais importante agora, mais que nunca, esse processo de integração. Eu lhes adianto que 2021 vai ser um ano de surpresas. E essas surpresas já estão acontecendo. A cada dia, praticamente, vai passar um evento novo ao redor do mundo, um evento que vai ser incrível. E 21 vai ser suplantado por 22, que vai ser uma coisa mais incrível todavia, mas estamos chegando na transformação. Esse é o momento que todos vocês buscaram toda a sua vida, que era o momento da transição. Estamos chegando aí. Estamos bem perto, bem cerca daí. Quer dizer que então você tem que fazer simplesmente uma coisa. Simplesmente agora você tem que preparar-se para compreender essa transição. Tem que preparar-se para poder ver que sozinhos não podemos fazer nada. Temos que nos juntar. Juntos, nos dá força. É importante vivermos isso. Eu vou contar a história que eu aprendi quando eu estava visitando o Nepal. E eu dizia simplesmente, porque simplesmente o mestre não pode vir diretamente ao discípulo e ensinar tudo de uma vez para aquele discípulo, porque ele tem que ensinar vários discípulos. Se um só é claramente superior aos outros. O mestre dizia que ninguém era superior a ninguém. Ele explicou uma coisa. Ele tomou uma varinha e disse para o discípulo: por favor, me rompa essa varinha. Ele vai e rompe a varinha em duas partes. Então o mestre disse: por favor, me dar as duas partes. E daí pôs as duas partes juntas e disse: ok, agora eu quero que tu tome essas partes que eu pus juntas e quebre elas ao meio. Quer dizer que já eram 4, já não eram mais 2. Ele forçou, no final conseguiu quebrar. Aí ele tomou, e já não eram 4, quer dizer que já eram 8. Tá? E chegou para ele assim: agora quebra essas. Ele não pôde, porque então está explicando que a união faz a força, a importância da união, a importância de que agora a gente, cada um tem conhecimento para compartilhar com o outro. Ninguém sabendo mais que ninguém, mas cada um tendo uma parte dessa verdade. Porque é uma verdade múltipla, é uma verdade que vai continuar sempre mudando. Por que ela vai estar mudando? Porque a verdade nunca é definitiva. A verdade é um constante estado de transformação, porque depende da perspectiva de quem está vendo
e da situação que está se formando. De tudo isso, então, é o que passa. Ok? Para concluir a apresentação de hoje, primeiro quero agradecer a presença de todos vocês. Quero me desculpar se eu fui vago em algumas respostas ou não fui técnico bastante para elas. Por isso, estou fazendo isso para a sua própria preservação e também para a minha. Porque eu podia simplesmente tomar certos tópicos e avançar profundamente neles. Mas as coisas não são tão fáceis, ok? Foi um prazer estar com vocês, uma honra e muito obrigado. Namastê. Professor Paulo. Sim. Olá. Então, agradecemos a audiência de todos vocês. São temas, assim, que para isso a Escola de Mistérios foi criada, para poder estudar justamente esses temas, e o universo é perfeito, né? Aqui estamos nós, como uma das pessoas que ele fala, não aquilo que ele leu, mas o que ele vivenciou. Então, tá vendo? Quem assistiu a live de ontem pode conhecer a história dele e, inclusive, o sofrimento que ele passou para obter esses conhecimentos. Ou seja, a própria carne já foi torturada. E assim, então, tem muita coisa que não se dá para falar assim numa live, assim, grava, ok? Até por isso, nós estamos fazendo algumas oficinas, e que serão das pessoas seletas, assim, da nossa confiança para participar. Uma delas é o Maringá. Mas quem sabe possamos estar promovendo em outras cidades. Nós agradecemos o pessoal. E o professor Guilherme, dizer que realmente ontem nós fizemos uma experiência psicológica, de Maringá para cá. Fomos acompanhados e monitorados por Manado, uma experiência que envolveu lá de tempo. Nós documentamos tudo aí e podemos estar depois passando para o professor Liceu até comentar na sua aula sobre ufologia, né? Foi um contato imediato, inclusive envolveu terceiro, quarto grau, né? E é isso, pessoal. Então podemos encerrar se acho que o Jefferson se despediu. Se o professor Liceu quiser fazer algum comentário, eu já vou me despedir também. Ok, Paulo. Professor Paulo, professor Jefferson, quero agradecer aí vocês aí por essa maravilhosa entrevista aí, né? Foi muito bom, foi bastante proveitoso, bastante esclarecedor. Gratidão pelo seu tempo aí em estar participando desse bate-papo, né? Não foi possível a gente responder todas as perguntas que foram solicitadas aqui, mas pelo adiantado da hora, né? Depois a gente vai tentar ver como é que a gente faz aí para as demais perguntas, a gente passa aí para o professor e depois a gente passa no grupo, né? Então, lembrando aí, os que se interessarem aí, tem esse interesse em participar da Escola de Mistérios, né? Tem o e-mail aí, escolademistériosbr@gmail.com, podem ter contato com a gente, né? E estar participando aí, fazendo sua matrícula e participando e adquirindo conhecimento. Então, gratidão, professor Jefferson, gratidão, professor Paulo, gratidão a você que permaneceu até agora aí, que participou aí junto conosco. Então, vamos encerrar essa live aí com muita gratidão. Namastê, obrigado. Namastê. Tchau, tchau. Namastê.